Olá, minha gente. Nós vamos começar hoje, a partir de hoje nós vamos começar um canal novo no YouTube. Motivado aí pelas perguntas que todo mundo fez, que todo mundo vive me cercando aí nos corredores para reclamar e fazer um mimimi tremendo aí a respeito de PPR e outros assuntos, eu resolvi fazer com a Luana um canal só para tirar dúvidas de vocês. Vai ser um canal mais divertido do que, assim, muito regular, de aulas regulares, né? Vamos focar em coisas bem objetivas e o formato vai ser sempre assim, aulinhas curtas, chamadas curtas, principalmente as perguntas que vocês mandarem e a solução dessas perguntas dentro de um contexto teórico reduzido e objetivo, ok? E isso está incluindo qualquer matéria. Nós vamos falar de qualquer tipo de odontologia que você queira. Pode ser a endo, pode ser a pele, pode ser a prótese, pode ser a cirurgia, enfim. Aquilo que você tem dúvida, se eu não souber, obviamente vou caçar seu professor aí pelos corredores e a gente vai fazer uma pergunta para ele e ele vai responder para você aí. E a partir da resposta dele nós vamos desenvolver o nosso assunto, ok? Então, a partir do momento que vocês tiverem dúvidas, postem aí no nosso endereço, no nosso canal, que a coisa vai dar certo pro lado de vocês, ok? Bem, meus amigos, vamos começar com a nossa aulinha de hoje. Fundamentos de prótese parcial removível, né? Vamos começar falando de eixo, né? Eixo é uma daquelas coisas que ficou lá no passado e que a gente vai ter que resgatar aqui agora, né? O eixo ele vai servir para muitos conceitos mais adiante na PPR e a gente precisa entender algumas coisas, ou melhor, relembrar algumas coisas lá da matemática, né? O eixo é o que é formado por uma linha que passa por dois pontos. Um ponto aqui, outro ponto aqui, e nós temos uma linha, né? Nós temos uma reta. Essa reta, para nós, é um eixo. A reta se transforma em eixo quando a gente tem planos ao redor dela. Então, por uma reta, por dois pontos passa uma linha e por uma reta passa uma infinidade de planos, né? Se eu colocar um terceiro ponto aqui, eu vou única e simplesmente ter um plano só. Então, por três pontos passa apenas um plano. Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque o próximo conceito vai ser o de alavanca. E a nossa peça protética que vocês estão vendo aí, ela vai girar em torno de um fulcro. O fulcro é exatamente esse eixo que eu acabei de mostrar aí, né? Então, sempre que eu falar de eixo de rotação, por favor, lembrem do que o seu professor lá na sala falou de fulcro. Então, aqui nós vamos ter o exemplo básico do que acontece com a nossa PPR. Eu aqui tenho a parte que está substituindo os dentes. É onde eu vou mastigar a minha linguicinha aqui. Eu tenho uma parte que a minha PPR gira em torno, que é o meu fulcro. E tem uma parte que é a resistência, ou seja, que contrabalança essa rotação. Então, cada elemento desse aqui vai ter um correspondente na prótese parcial removível, ok? Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, mas de qualquer forma vocês já começam a entender de que para toda a PPR vai haver uma rotação. Nós vamos ver isso nas classificações e nos modelos mais adiante, mas sempre vai ter uma resistência que impede que a minha PPR gire em torno desse eixo formado aqui, que nós vamos ver mais à frente, são sempre os últimos dentes. O segundo conceito que a gente precisa ter em mente é o de equador dentário, né? O que é o equador dentário? Vamos começar nesse ovo aqui, né? Esse ovo tem um eixo maior horizontal e um eixo maior vertical. Esses seriam os equadores desse ovo, né? Eu posso ter vários equadores, se fixar dois pontos e girar em torno desse eixo. Eu vou traçar vários equadores aqui, cada um com uma medida. Para mim, o que interessa do equador dentário é que ele demarca o que vai ficar como zona retentiva do dente ou zona expulsiva do dente.
Então aí, esse conceito aqui vai ser aplicado quando eu estiver planejando meus grampos. No entanto, se eu tiver vários dentes, né, se eu tiver vários dentes para encaixar a minha peça, eu preciso harmonizar esses equadores dentários. Ele passa a ter um novo nome, ele não vai ser mais equador dentário, ele vai ser equador protético, porque agora eu vou precisar criar um eixo de inserção dessa minha prótese, e combinando todos os dentes que estão envolvidos, que levam grampo. Compreenderam isso? Então, primeiro, o que é um equador dentário? É a parte mais larga, ou uma das partes mais largas do dente. Eu vou descrever ele com aquele nosso aparelho chamado delineador. O que é um equador? O que é um eixo de inserção? É uma média dos equadores dentários harmonizados entre si, porque eu preciso descrever um plano de entrada, é o plano de inserção da peça. Lembram quando eu falei lá no slide passado de que por 3 pontos passa um único plano? Pois então, é assim que funciona. À medida que vão aumentando o número de dentes, as possibilidades de plano vão aumentando. E aí a gente vai tentando harmonizar essa entrada entre eles. Ok? Muito bem, então esse aqui é o nosso eixo de rotação ou fulcro dessa peça. Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que eu mastigar uma linguicinha nessa parte da prótese aqui, ele vai fazer uma rotação anti-horária. E toda vez que eu mastigar uma linguicinha nesse lado da peça aqui, ele vai fazer uma rotação horária, no sentido horário. Então, para que isso não aconteça, eu preciso criar travamentos nessa peça, ou seja, resistências a essa rotação. Lembram lá da alavanca? Então, como é que são criadas essas resistências? Elas são criadas através dos apoios incisais, dos apoios no cíngulo e dos apoios oclusais, combinado com os grampos e com os retentores indiretos ou retentores secundários. Lembram disso? Então, sempre que eu tiver que planejar uma peça, eu preciso, em primeiro lugar, entender como essa peça gira. Em segundo lugar, anular essas rotações que possivelmente apareçam na minha peça. Como é que eu faço isso? Associando esses elementos da prótese parcial removível, que são os apoios incisais, os apoios de cíngulo, os apoios oclusais, grampos e retentores secundários. Ok? Esses aqui são exemplos de rotação. Então, isso aqui é uma classe 1 de Kennedy. E vamos imaginar agora que em vez de uma linguicinha, eu tenho um caramelo. Quando eu abro a boca, o meu sentido vai ser horário. E quando eu aperto o meu caramelo, vai ser no sentido anti-horário. Para todos os dois movimentos, para todas as duas rotações, eu vou precisar necessariamente estabelecer stops, né? Eu preciso evitar que essa rotação aconteça. Então o que eu faço? Eu vou colocar placas verticais de um lado e os apoios oclusais e os conectores secundários aqui que interligam com a placa palatina. Ok? Muito bem. A mesma coisa aqui. Eu vou sempre tentar travar o movimento de rotação com os conectores, com os apoios oclusais e com os grampos. Vejam que cada uma dessas situações aqui, eu sempre vou ter um eixo de rotação. E isso é importante para a gente poder planejar o local de onde exatamente vão ser posicionados os apoios oclusais, as placas verticais e os conectores secundários. Bom, essa agora é a nossa próxima aula, vai ser classificação. Assista no próximo vídeo. Um abraço para vocês. E aí, gente, como é que foi? A aula foi um pouco corrida, mas são detalhes pequenos que só para ajudar vocês a estudarem. Não se esqueçam de dar um like aí, né? Se inscrever no canal para receber nossas informações, né? E, fundamentalmente, não esqueçam de mandar suas dúvidas, porque dessas dúvidas vão surgir novos vídeos para vocês. Um abraço e até a próxima!